Muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Dr. Mortgage Explica. Se você não sabe o que esse Dr. Mortgage quer dizer ainda, eu vou te explicar. É o meu nome artístico aqui nos Estados Unidos. Já há 21 anos fazendo empréstimos de imóveis e desse programa de televisão, então saiu esse nome artístico. A palavra mortgage quer dizer financiamento de imóveis ou hipoteca. Eu não gosto muito de hipoteca não, prefiro financiamento de imóveis. Muito bem, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Vamos falar de crédito. Como que você obtém crédito nos Estados Unidos? E o que é o crédito nos Estados Unidos? Para aqueles que estão acostumados com a cultura brasileira, onde só é reportado aquilo que você faz de errado, todos veem a cerveja que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo, é isso mesmo? Bom, aqui é diferente. Aqui o que você tem de bom e o que você tem de ruim aparece nesse repórter. Estou falando em relação à sua rotina de pagamentos. Então, todos os cartões de crédito que você tem estarão lá, financiamentos de automóveis, de casa, empréstimos para universidades também estarão lá. Tudo aquilo que é dado como crédito. O seu celular aparece lá? Não, não aparece. Não aparece também a conta de eletricidade da sua casa, nem TV a cabo. Basicamente, o que aparece lá são aquelas informações a respeito que alguém te deu uma quantidade de crédito pré-determinada. Como o seu celular, a gente não sabe se você vai ficar com a conta 3 meses ou 3 anos, se você pode gastar até 500 ou se eles põem um limite a $50 por mês. Essas não entram no seu Credit Report, que é o seu jornal de crédito, vamos dizer assim. Muito bem, num Credit Report tem muita informação. E não é só informação de pagamento, como eu vou te mostrar agora. No Credit Report tem sobre a informação sobre a sua identidade. Então seria o seu nome, o seu CPF, que aqui nós chamamos de Social Security Number, número do seguro social. Tem também o nome dos credores que você já teve, que você já fez alguma proposta para que te estendessem, te dessem crédito. Aparece até onde você trabalhou. Não aparece a última vez que você foi ao dentista. Ainda bem, né? Muito bem. Os nomes que você já usou, por exemplo, meu nome no Brasil era Mário Alves Mendonça Damião. Desculpa, é Mário Alves Mendonça Damião. Mas há 30 anos atrás eu facilitei a minha vida um pouco. Então aqui eu sou conhecido como Mario A. Damião. Só tenho um sobrenome, ficou mais fácil. E tem a inicial do nome do meio. Mas às vezes me chamam de Mário Damião, às vezes Mário A. Damião. Então tem pessoas que têm outros. E se alguém comete um erro, por exemplo, eu estou aplicando para alguma coisa ao telefone e a pessoa comete um erro e como a gente tenta pronunciar o meu nome aqui, por exemplo, Damião, aí vai e escreve diferente de Damião. Ou entende diferente. Bom, esses nomes vão aparecer no meu crédito. E é interessante porque alguém que está me estendendo esse crédito, essa possibilidade de pagar aos poucos, bom, eles querem saber se eu mudo de nome, se eu já fui conhecido como outro nome. Não é uma coisa muito séria, se for muito parecido. Mas se tiver, por exemplo, no meu crédito, nome Mário Damião, Joaquim da Fonseca, Pedro Álvares Cabral, vai parecer que eu estou mudando de nome, tentando cometer fraude, alguma coisa assim. É um alerta. Aparece também no meu crédito, ou no Credit Report, informações públicas. Por exemplo, você já teve bancarrota, você já foi processado por alguma coisa. Estamos falando de coisa civil, não criminal, né? Não criminal. Então, se você tem processos contra você, bancarrota, como eu já falei, esse tipo de coisa aparece também. Aparece também a, a história de todas as contas que você já teve. Então, essas ficam aí mais de 10 anos. Eventualmente, eu acho que as mais velhas, as inativas, vão desaparecendo. Mas é muito normal ter um cartão de crédito que você teve 10 anos atrás, um carro que você financiou
20 anos atrás. Eu vejo isso no meu report, no meu histórico de crédito. Está sempre lá. Agora, as duas coisas mais importantes do crédito. Uma é credit score. Score é a pontuação. Essa pontuação vai de 450 a 850. Sendo 450 muito ruim e 850 Deus, perfeito. Nunca vi, ninguém tem. É o máximo que poderia chegar. Mas, por exemplo, hoje eu estava no telefone agora com um cliente, que inclusive me inspirou esse vídeo, a decidir fazer assim, mesmo sem terno, sem nada, pela razão que o crédito dele era 810. Olha, muito bom, perfeito o crédito quase. Então eu tenho até um credit report, vou mostrar para você. E está aqui. Isso é um credit report. Olha só, essa é só a primeira página. Às vezes são 20 páginas, depende de quantos anos você tem, né? Mas no crédito aparece aqui a empresa que está checando esse crédito, a empresa que oferece esse produto, tá certo? O banco que requisitou, no caso, a minha empresa, nós requisitamos que eles nos dessem esse crédito. Aí aqui vem o nome do cliente, o sobrenome do cliente, a data de nascimento do cliente e o número de CPF nos Estados Unidos, Seguro Social. Também veio um endereço do cliente. Com isso, a gente consegue mais ou menos 99% estabelecer que essa é a pessoa. Seria muita coincidência alguém ter aquele nome exato, aquele CPF exato, e a gente sabe que CPF é um por pessoa, aquele endereço exato, aquela data de nascimento exata. Muita coincidência, não acontece. Já aconteceu comigo de ter problemas, por exemplo, fazendo empréstimos de alguns irmãos. O pai achou muito legal, o pai e a mãe, colocar um nome. Eu vou falar um nome diferente um pouco, mas, por exemplo, um chamava Marco Aurélio de Souza, o outro Marco Augusto de Souza, o outro Marco Alberto de Souza, o outro Marco Aureliano de Souza, todos morando na mesma casa. Segundo o padrão aqui dos Estados Unidos, o nome de todos seria Marco A. de Souza. Mesmo endereço. Então, teria o seguro social diferente e a data de nascimento diferente. Foi um pesadelo, porque os três estavam comprando casa mais ou menos ao mesmo tempo, um projeto novo de construções que iriam terminar ainda, e os irmãos decidiram viver juntos e sair da casa dos pais e cada um ter a sua. Mas olha que problema que eu tive. Em alguns casos, os números de social já estavam, o CPF, a data de nascimento, tudo misturado entre eles. Era muito difícil saber qual empréstimo que era de qual. Demorou um pouco, a gente conseguiu desembaraçar essa linha de anzol que era. Mas então aqui aparece essa informação, você vê que tem 3 números, porque existem 3 agências de crédito. TransUnion é o nome de uma, Equifax e Experian. Cada uma delas vai dar uma pontuação de 450 a 850. Essa pontuação é um fator de risco que o computador dessas agências determina. É um algoritmo bem complicado, mas que determina qual o risco dessa pessoa pagar ou não pagar uma conta. Bom, essas empresas são 3 diferentes, porque, por exemplo, vamos dizer que você tenha um empréstimo da Toyota e a Toyota só mande para uma agência. E você então tem um cartão de crédito do Bank of America e eles mandam para outras 2. Nem todos os credores mandam para todas as agências. Para ter uma média melhor, verificamos sempre as 3 agências. E aí olha que interessante, lembra na corrida de Fórmula 1 que o melhor resultado e o pior resultado eram descartados? E aí eles iam achar então um resultado mais uniforme, médio para cada piloto? Então a sua melhor corrida da estação é descartada, a sua pior também, e fica o resto. Bom, aqui é a mesma coisa. Eles vão ter 3 números. Esse cliente, por exemplo, tem 750 e poucos, 73 alguma coisa e 720 alguma coisa. O 736 é o que está no meio. Então esse é o número que vai ser utilizado durante todo o processo de empréstimo de um cliente. Por que esse número é importante? Geralmente, em alguns casos, o número diz sim ou não,
E ao dizer sim, bom, disse não é não. Ao dizer sim, vai determinar qual a taxa de juros que você vai se qualificar. Por que que isso existe? Já que nós sabemos que existe inadimplência, então eles agrupam aqueles que dão mais problema entre eles para pagarem mais caro, porque eles pagam pelos próprios que não pagaram as contas. Por exemplo, olha só, um exemplo melhor. Vamos dizer que um seguro de automóvel, um rapaz de 18 anos, dirigindo um carro esporte muito rápido de 2 portas, numa cidade muito perigosa e o carro dorme na rua. Ele acabou de pegar a carteira. O seguro de carro dele, seguro total aqui nos Estados Unidos, vai ser uns 12 mil dólares por ano. Dólares. Olha só. No entanto, alguém da minha idade, dirigindo uma van ou um carro mais conservador, assim, mais pacato, menos agressivo, numa cidade melhor, o carro fica na garagem. O meu seguro, na verdade, é apenas 900 dólares por ano. Carro novo. Olha só, 12.900 dólares. Pelo grupo de risco. Eles já sabem que uma pessoa nessa idade aprendendo a dirigir com um carro muito perigoso, numa área perigosa, vai dar problema. Então essas pessoas todas pagam mais caro, porque nesse grupo de risco deles haverá mais problemas, mais prejuízos para a companhia de seguro. Essa ciência é muito interessante. É a mesma ciência usada, por exemplo, para conseguir conceder vistos de turista, por exemplo, para o Brasil nos Estados Unidos. Se você tem 65 anos de idade e uma aposentadoria estável, uma vida, eles não têm problema de te dar um visto. Qual a chance de você vir aqui e querer começar lavando prato, tirar um trabalho talvez de um americano num restaurante, numa outra coisa? Por exemplo, se você tem 25 a 40 anos de idade, a chance é muito grande de você estar querendo uma vida melhor. Então eles vão olhar mais na vida que você está deixando para trás, ver se existe realmente uma razão para você voltar ou não. Essa é a lei dos grandes números, the law of large numbers. E é assim que as companhias de seguro determinam, por exemplo, você vai fazer um seguro de vida aos 80 anos, bom, vai pagar caro, porque a chance de morrer é muito maior, se é que consegue o seguro. Mas se você tem 18 anos, o seguro é muito barato, porque a chance de você vir a falecer é muito pequena. E eles agrupam essas pessoas, ninguém está morrendo, não estão pagando ninguém, a mesma coisa eles agrupam as outras. Então já entendemos esse fator de risco. Esse número é muito importante, mas não é a única coisa. Aliás, que número que seria suficiente para obter um empréstimo residencial, por exemplo? Olha, para você comprar uma casa nos Estados Unidos, se o seu crédito for 620, 640, você vai conseguir bons negócios. Se for 600, vai ter que dar mais dinheiro de entrada. Difícil comprar com o mínimo, que é 5%, 3%, 3,5%. Talvez você tenha que trazer aí uns 10%. Se for abaixo de 580, aí possivelmente uns 15, 20% de entrada. Então, quanto maior o risco, pior o negócio que você consegue. E também a taxa de juros sobe. Por outro lado, se você tem um crédito muito bom, olha, é o que eu falo para os meus inquilinos, ou para os meus clientes que compram casas que tem, aqui é muito normal na minha região em New Jersey, casas que tem, por exemplo, 2 ou 3 unidades, um predinho de 3 andares, um predinho de 2 andares, você compra, vive em um e aluga o segundo, que te ajuda com o IPTU, que aqui é bem mais caro que no Brasil, ajuda com as despesas da casa e ajuda a ir pagando a casa. Aliás, olha aí, no final, o inquilino pagou metade da casa, mas ela é toda sua. Mas eu falo para as pessoas assim, quando você vai alugar, verifica o crédito desse inquilino. Porque se ele paga todo mundo, por que ele não vai pagar você? Parecido com um caso que, se ele não paga ninguém, por que ele vai te pagar? Bom, o credit score que a gente vê aqui, mais ou menos determina isso. Esse cliente, por exemplo, bom de paga todo mundo. Olha o crédito, 700 e pouco. É muito raro achar assim. 800 é quase impossível. Eu que vejo 20, 30 desses por mês, acho que eu vejo um de 800. Eu vejo aí uma meia dúzia de 700 e pouco. A maioria entre 600 e 700. O que consegue se casa. Para automóveis também é muito parecido. Aliás, nos Estados Unidos, seguro de carro vai checar o seu crédito,
para você conseguir um trabalho, boas empresas checam o crédito e você vai falar, não entendo o porquê. Uma pessoa que tem problema de crédito, muitas vezes, mata muito dia de serviço, porque está correndo atrás de tampar buraco, de resolver situação, às vezes determina até um vício. A pessoa ganha muito e não consegue pagar nada, está gastando dinheiro com o quê? É jogo, é droga, qual que é? Tem algum problema sério, vai perder muito tempo, pode estragar o ambiente de trabalho, começar a pegar dinheiro emprestado com os colegas de trabalho, podem começar a ir pessoas bater na porta da empresa para receber, pode ser preso, tudo pode acontecer. Você vai pegar a companhia de eletricidade da sua casa, eles vão checar também, porque se você não paga ninguém, possivelmente você vai atrasar com eles também. Então pegam essas pessoas que têm um crédito ruim e já cobram um pouquinho a mais. Para os que derem prejuízo, desaparecerem, então os outros já pagaram pelos inadimplentes. Inocente pagando por pecador. Mas não é muito inocente não, hein? Porque o crédito está ruim por alguma razão, não é? Em alguns casos uma tragédia, né? Uma casa pega fogo, perde o trabalho e tudo, a gente entende isso. Mas não deixa de ser um fator de risco também. Apesar disso aqui, então nós temos 3. Se a pessoa tiver só duas agências, Mário, o que acontece? Geralmente, se você tem um 0 aqui, não faz diferença nenhuma. Porque veja bem, o 0 vai ser descartado, o mais alto será descartado e sobra 1, o do meio. Vai ficar o mesmo que a gente já tinha. Em alguns casos, se a pessoa tem apenas 1, eles deixam utilizar aquele 1. Ao invés de falar assim, joga o mais baixo fora é 0, joga o mais alto fora é 0, sobrou 1 que é 0, então é 0. Não, eles deixam. Agora vem a segunda parte de um credit report. Veja que eu estou tirando essas informações. Tem um capítulo no meu livro e nós estamos viabilizando esse livro. Esse foi escrito em inglês, mas estamos viabilizando em português no formato e-book gratuitamente. Entre em contato conosco. Mas nesse capítulo então a gente fala de crédito. E aqui eu falo interessante. Está vendo o Smiley Face? Tem o crédito... como é que é? Tá. Em termos de juros. Se você tem o crédito ruim, você está triste. Se você tem um crédito bom, você está bem feliz. E aí vai dependendo da entrada, do juro, do que acontece com relação ao seu crédito. Se você não inspira muita confiança, você não vai receber um negócio muito bom. Já vimos uma parte muito importante, que é o score. E o que mais que é importante no crédito? Bom, isso aqui é muito importante. Isso aqui são as trade lines em inglês. Em outras palavras, a história daquilo que você fez. Por exemplo, aqui é o financiamento de uma casa e fala direitinho o que é. Fala se é mortgage, já falamos a hipoteca. Fala se é um empréstimo que tem pagamentos iguais todos os meses, exemplo, de um carro. Fala se é um revolving. Revolving é que está sempre subindo, descendo, abaixando, virando. Cartão de crédito. Um mês deve muito, um mês deve pouco. Olha só que interessante. Então aqui vai falar quando você abriu essa conta, quanto tempo tem então que tem essa conta, se ela continua aberta ou se ela foi fechada, qual o máximo que você já deveu nessa conta, muito importante para cartões de crédito. Se você tem um cartão de crédito de 10 mil e deve 10 mil, o outro de 5 deve 5, tá por aqui. O banco não quer saber desse cliente. Por quê? Poxa, se o cliente está pagando o juro mais alto de mercado que tem, que é cartão de crédito, ele está com problema. Quem tem dinheiro não vai ficar pagando juro altíssimo e devendo muito dinheiro com dinheiro parado no banco. Não faz sentido. Então, se você deve muito em cartão de crédito, já é um sinal que a coisa não está legal. No Brasil, seria aquele cheque especial. Complicado. O que mais que fala aqui? Quantos meses falta para pagar? E fala qual é o saldo dessa dívida e quanto que é o pagamento mensal. Por que é importante esse pagamento mensal? Se a pessoa ganha, por exemplo, 10 mil dólares por mês e vai comprar uma casa, eles não deixam que a prestação dessa casa seja mais de 4.500 por mês. 45% do seu salário bruto. E não mais de 50%, em casos raros, 55% do total que você deve. Exemplo, você ganha 10 mil dólares por mês, juntando a casa, carro, cartão de crédito, deu 6 mil por mês. Não compra. Se der 5.500,
compra. Se der 5, compra com programas bons, mais baratos, juro, termos melhores para você. Então, a ideia de ter os pagamentos mensais aqui é que quando entra esse empréstimo, o meu computador, por exemplo, automaticamente soma tudo isso. A prestação nova da casa que eu estou colocando, que você está comprando, para ver se você pode, segundo os padrões dos bancos americanos e estabelecido pelo governo americano, que eventualmente compra ou garante todos esses empréstimos para os bancos, para então ver se você se qualifica ou não. Por que que isso é importante? É importante por algumas razões. Os bancos têm investidores, bancos têm companhia de seguro, tem as pessoas que compram as ações do banco. Se o banco arrisca muito, se é uma companhia de um risco muito sério, essas pessoas não vão querer ter ações desse banco. Então ficou determinado um certo grau de risco para cada instituição. E esse grau de risco fica dentro dessas linhas de 45% a 55% do salário bruto. Veja que está muito razoável, porque é o bruto, então você nem leva esse dinheiro para casa. Você ganha 10 mil, em média você vai levar para casa uns 7.500. Nós estamos deixando você gastar 5.500 e ainda não colocamos o que eu falei no começo. Seu telefone celular, a gasolina do carro, restaurante, supermercado, conta de água, conta de luz. Olha quanta coisa ainda não está. Então, eles são bem razoáveis. No final das contas, você vai ver que eles estão deixando você gastar todo o dinheiro que você ganha no papel. Se você recebe dinheiro em efetivo, às vezes, por exemplo, você é um garçom e recebe muita gorjeta que você não declara, bom, a gente não pode contar com isso, porque não tem como provar, não é? É só o que aparece no seu holerite, no seu cheque, contra o que aparece no seu crédito, tá bom? Uma outra coisa muito interessante que existe com relação ao crédito é por quanto tempo que você tem crédito. Por exemplo, se você tem um pequeno cartão de $100 de uma loja qualquer, por exemplo, da Sears, já que tem no Brasil, ou da Walmart, e você não está devendo nada, pegou o cartão de $100 há 6 meses atrás, gastou $10, 20, agora pagou, não deve nada, está lá aberto. Você está usando 0% do seu crédito. Possivelmente o computador vai te dar um bom número naquele score do 450 aos 850. Mas eu e você sabemos que você ainda não foi testado pelo fogo. Você não é uma pessoa experiente. Não dá para saber se você é de confiança. Não dá para saber se podemos financiar uma casa de $500 mil para você. Olha, o preço médio de casa aqui na minha região é 380, por aí, 370. Então, se você tem só $100 no crédito, como que eu vou fazer isso? Muito interessante ver quantas linhas de crédito você tem, ou seja, banco, carro, todo tipo de crédito envolvido e por quanto tempo. Aí sim. Então, o que seria ideal? O ideal seria se você tivesse pelo menos 4 credores por 24 meses. Olha, se nos últimos 2 anos você provou que consegue gerenciar o seu crédito, você tem pelo menos 4 contas abertas, não está atolado em todas elas, não atrasou nessas contas. Em 2 anos você conseguiu controlar isso, tem uma chance muito boa de você ser aquele cliente que eu estou procurando. Liga para mim. Muito bem, as suas perguntas sobre crédito são muito bem-vindas. Nós estamos em todas as mídias sociais. É muito simples conseguir entrar em contato comigo. Você terá aí no rodapé do vídeo as informações melhores. E lembre-se disso, você pode fazer um crédito relativamente rápido. Mas, se você estragar o seu crédito, pode demorar um pouco para consertar. Como que faz para consertar um crédito? Bom, a Bíblia fala assim, aquele que roubava, não roube mais. Bom, aquele que pagava atrasado, não pague mais, pague em dia. Não é? Faz parte de viver bem na sociedade. Seja um bom ser humano. Pague suas contas em dia. Se você tem problema, se você paga atrasado, já aconteceu comigo em algumas fases da minha vida, se você paga atrasado porque você alega ter falta de tempo, e nós sabemos que isso é uma desculpa esfarrapada, mas eu já usei muitas vezes. Então faz o seguinte, hoje em dia, com o advento da internet é tão fácil, faz pagamento automático.
todo dia 15, o dinheiro sai da conta e paga. Isso serve para tudo. Inclusive, você pode até pedir para te dar um aviso, 1 ou 2 dias antes. Dá o aviso, você aperta o botão. Se você não apertar o botão, vai. Pronto, aí nunca vai pagar atrasado. Só aparece no seu crédito que está atrasado se você atrasar mais de 30 dias. Olha que molezinha. Se você tem um pagamento para o dia 10 de maio e você paga no dia 9 de junho, você pagou atrasado? Não, não no Credit Report. Aqui só mostra se foi mais de 30 dias. É muito fácil isso, gente. Uma outra coisa. Você pagou atrasado, não teve jeito e deu problema. Dá para consertar? Dá. Como que conserta isso? Tem algumas maneiras. Inclusive, existem empresas especializadas em consertar crédito. Mas cuidado, muito charlatão nessa área. Se eles começam a cobrar muito antecipado, paga agora e te dou o serviço mais tarde. Se você tem que pagar muito antecipado, se não tem por escrito uma garantia de devolução, pelo menos de uma metade, alguma coisa assim, se não der resultado, você já começa a ficar um pouco duvidoso a respeito dessa empresa. Empresas de reputação, quem faz um bom trabalho, não precisa receber de cara, não precisa receber e não dar uma garantia de devolução. Tem uma série de coisas. Até nesse caso, receber assim antecipado de pessoas que têm um crédito ruim não é não é uma má política, desculpa. É uma boa ideia, né? Porque a pessoa já mostrou que não paga. Então agora eu vou trabalhar para você e vou te dar crédito. Me dá o dinheiro, eu vou trabalhar para você. E se o resultado não for o que você quer, toma o seu dinheiro de volta. Mas se for, não vou sair correndo atrás de você para receber. Até uma boa ideia essa. Muito bem, essas empresas consertam um crédito de que maneira? Uma delas é eles vão disputar alguma informação negativa. Se você tem uma informação negativa no crédito que às vezes nem é sua, ou às vezes é sua, mas é disputável, a empresa que colocou isso no seu report, que mandou para aqueles 3 agências, então, por exemplo, vamos dizer, o banco ABC fala que você pagou o cartão de crédito atrasado. Aí, ele mandou isso para aquelas agências ABC, para aquelas agências de crédito. Esse banco ABC, então, quando a companhia que disputa crédito mandar a carta para eles a seu respeito, eles têm 30 dias para provar que realmente você pagou atrasado. Muitas vezes essa informação não está disponível em 30 dias. Aí eles são obrigados a tirar do seu crédito. Não é muito justo para eles, mas em compensação também tem muita coisa que eles poderiam ter te avisado antes, poderiam ter te dado um break, uma oportunidade de resolver e não resolveram. Então, infelizmente, isso acontece assim, sabe? É um pouco ruim aqui, mas também é muito melhor desse outro lado e as coisas se misturam. Veja bem, a companhia de crédito então vai começar a disputar essas contas atrasadas, essas cobranças, e algumas sairão. Uma outra maneira de você melhorar muito o seu crédito é pegar, por exemplo, cartões de crédito e não dever quase nada neles. Um cartão de 10 mil, o máximo que você pode gastar, se você deve 3 mil ou menos, ele te ajuda, mostra que você tem crédito e não usa. Você está em controle, você não está apertado nem desesperado. Você saiu checando o crédito para muitas coisas diferentes, abaixa a sua pontuação. Exemplo, você checa crédito para celular, para carros de vários tipos, para cartões de lojas como o Walmart, por exemplo, que eu falei, para casas, para tudo que é crédito. Você aplica, você preenche uma aplicação ou procura obter aquele crédito. Tudo num período curto. Não parece que você está tentando pegar o máximo de coisas para desaparecer do mapa? Ou então para declarar bancarrota e não ter que pagar ninguém? Muito esquisito. Seu padrão é checar o crédito 1, 2 vezes por mês no máximo. De repente você tem 20 em uma semana? Esquisito. Dá até a aparência que alguém roubou a sua informação e está checando. Isso abaixa também então a sua pontuação. Essa pessoa está um pouco arriscada. Se for para a mesma coisa, exemplo, automóvel, você pode checar até umas 10 vezes em um mês que não dá problema. Você está fazendo uma pesquisa de mercado. E quando você vai perguntar quanto vai ser o pagamento, eles querem saber do seu crédito. E cada empresa, cada concessionário, eles querem checar o próprio deles. Porque eles não vão confiar num papel que você traz. Será que você não fez isso no seu computador? Ainda mais hoje em dia, não é? Então,
eles te dão essa oportunidade para mesmo tema, para a mesma mercadoria, tipo de mercadoria, por exemplo, para comprar casa ou para comprar carro, até 10 vezes para aquela mesma coisa é considerado pesquisa de mercado. Ahn, por fim, você quer dar uma olhada no seu crédito e você pode receber gratuitamente o seu crédito. Se existe um site, você pode dar uma busca, chama freeannualreport.com. Todos os anos você recebe uma cópia grátis. Você entra lá, dá a sua informação e essas agências de crédito têm que te viabilizar uma cópia gratuita para você ver o que está sendo reportado no seu crédito. Nesse aí não vem o seu score. Score é aquela numeraçãozinha. Mas não é isso que você está olhando nesse caso. Nesse caso você quer saber se, por exemplo, você nunca teve um Jeep, por que tem um empréstimo de um Jeep e ainda está atrasado? Será que alguém conseguiu comprar um Jeep no seu nome? Ou foi o seu irmão, o Marco Aurélio de Souza, que comprou um Jeep, não pagou e misturou com seu crédito? Então, isso são coisas legítimas, coisas justas, que você pode disputar e tirar. Nem precisa de agência, você mesmo vai lá e disputa online e eles tiram do seu crédito. Uma outra coisa que você pode ter é algum aplicativo. Eu não sou associado a nenhuma empresa, não ganho nada de ninguém. Mas tem alguns bancos aqui, por exemplo, que você abre uma conta no banco e eles te dão o seu crédito todos os meses, sem prejudicar o seu número. Esses são chamados soft pull. Soft é macio, hard é duro. Soft pull é quando está checando só para ver como é que tá, não está querendo comprar nada. Hard pull é quando você, o hard inquiry, que é a palavra usada, é quando você está querendo comprar uma coisa. Você vem até mim e quer comprar uma casa, Mário. Checa o meu crédito. Bom, quando eu checo, eles já sabem, olha, está comprando casa, porque checou com o Mário, que é o Dr. Mortgage, que faz financiamento de imóveis. Mas se você vai checar, por exemplo, com a Toyota, bom, olha, está querendo comprar um Toyota. Então, o crédito é um pouco diferente, o score é importante. Mas para você saber se tem algum erro no seu crédito, então você não precisa de um hard pull, um soft pull tá bom. E essas empresas fazem isso grátis, uma maneira, um serviço que eles oferecem para você continuar mantendo conta naquele banco, cartão de crédito com aquele banco. Fora isso, existem aplicativos também que fazem isso para ter a sua lealdade, o seu contato e poder também, talvez, vender propaganda no site deles. Um que é muito conhecido aqui é o Credit Karma. Credit igual crédito, sem o O no final, Karma com K. Karma, creditkarma.com. É um aplicativo gratuito e aí eles vão estar te dando o seu crédito todos os meses. E é soft, não abaixa o seu crédito, dá para você fazer um monitoramento disso. Eventualmente eles têm que ganhar dinheiro de alguma maneira, eu imagino que eles